Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Tô aqui com mais um vídeo para vocês, né, de algumas questões que caíram na prova do Detran na data de hoje, né, que eu estou postando este vídeo. Hoje é dia 5/8/2020. Então, algumas das questões que caíram hoje, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, eu peço para você se inscrever, né, para você não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho aí para você receber todos os novos vídeos, né? E deixa aí o joinha de vocês, deixa os comentários de vocês aí no vídeo, beleza? Então, aqui nós vamos começar já de cara com plaquinhas, né? Aqui nós temos uma tabela. Nessa tabela ele tá dando algumas placas de advertência. Lembrem-se sempre que vocês precisam saber que as placas amarelas são de advertência, que as placas vermelhas são de regulamentação. Regulamentação, regras, proibições e obrigações. Já as de advertência adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ela adverte sobre situações que ainda vão acontecer, tá? Então, as placas de regulamentação são situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. E nesta questão, ele está pedindo, né, para vocês juntarem. Então, ali vocês vão ter númerozinho 1 romano, a placa A1A. Númerozinho romano 2, vocês vão ter a placa A2A. Númerozinho romano 3, a placa A4A. E no númerozinho romano 4, a placa A5A. E do ladinho ali, né, vocês vão ter as 4 definições. Então, a primeira definição, curva esquerda. A segunda, curva acentuada em S à esquerda. Terceira, apenas curva em S à esquerda. E em quarto lugar, curva acentuada à esquerda. E o que ele quer? Ele quer que vocês juntem as duas colunas. A coluna 1 com a coluna 2, tá? Então, eu vou colocar os numerozinhos aqui para facilitar para vocês. E no próximo slide, eu vou passar do lado da placa, né, com o significado dela. Então, para facilitar, né, a leitura dessas placas, afinal, né, olhando para elas, elas parecem muito idênticas, mas o significado delas é bem diferente. Tem um macetinho assim, apenas, por exemplo, curva, é uma coisa mais light, tá? É uma leve inclinação da setinha para a esquerda. Por exemplo, a primeira setinha, notem que ela faz uma dobra bem grande, uma dobra bem brusca para a esquerda. Então, isso é uma curva acentuada para a esquerda, tá? Então, a placa A1A é uma curva acentuada à esquerda. Por que acentuada? Notem, gente, que ela faz uma inclinação bem grande, tá? Do nada, ela simplesmente vira com tudo para a esquerda. É uma curva bem fechada. Ou, como diz ali, né? É uma curva acentuada à esquerda. Então, a plaquinha A1A é curva acentuada à esquerda. Então, como eu coloquei para vocês ali, então, né? O númerozinho 4 é a definição da placa 1. Vejam que a placa 2, ela é muito semelhante com a primeira, só que ela é bem mais suave. Não é tão acentuada quanto a de cima. Então, a placa A2A é curva à esquerda, apenas curva à esquerda, tá? Por quê? Porque ela não é acentuada. Notem que ela faz uma curva, mas é uma curva mais tranquila, não é uma curva tão fechada, tá? Então, por isso que a número 2 é equivalente à número 1, apenas curva à esquerda. Agora, notem a placa A4A, que novamente as curvas dela, elas são bem acentuadas, tá? Então, a placa A4A vai ser curva acentuada em S. Por quê? Porque são sequências. Notem que primeiro ela faz uma curva para esquerda e depois mais uma curva para direita. Mas a primeira curva dela é para a esquerda. Então, é uma curva acentuada em S. Por que S? Porque podem notar que ele vai fazer o formato de um S. Só que esse S ele é bem acentuado, como eu citei na placa lá em cima na primeira. Ele é bem íngreme, então, portanto, a placa 4 equivale à resposta 2. Curva acentuada em S à esquerda.
E a última plaquinha, a placa A5A, notem que ela também é semelhante com a anterior. São duas curvas, duas curvas em S, né? Uma para a esquerda e na sequência uma para a direita. Muito semelhante com a anterior, porém, a inclinação dela é bem mais suave. Portanto, a placa A5A é curva em S à esquerda. Ok, pessoal? Conseguiram entender? Então, só reforçando, a sequência vai ficar assim: 4, 1, 2 e 3, tá? Então, a ordem das placas vai ser a primeira, número 4, curva acentuada à esquerda. A segunda é curva apenas à esquerda. A terceira é curva acentuada em S à esquerda. E a última é apenas curva em S. Então, a ordem vai ficar exatamente essa: 4, 1, 2 e 3, como vocês vão ver no próximo slide. Aqui, então, eu coloquei para vocês, né, a pergunta, que no caso estava escrito lá: correlacione as placas indicadas à esquerda com o significado à direita. Então, a ordem vai ficar 1, 4, 2, 1, 3, 2 e 4, 3, que é esse bem em cima aí. Então, como eu coloquei ali em cima nos dedinhos, essa vai ser a ordem. Aí, as placas vão ficar assim: curva acentuada à esquerda, curva à esquerda, curva acentuada em S à esquerda e curva em S à esquerda. Notem, gente, que a palavrinha acentuada quer dizer que ela tem uma envergação bem maior do que comparada com as outras. Então, se vocês forem comparar a plaquinha 1 com a plaquinha 2, notem que a plaquinha 1 ela é bem acentuada, bem íngreme, ela vira assim do nada com tudo. Já a segunda, ela vira mais suavemente. A mesma coisa vai acontecer nas duas placas de baixo. A primeira, ela faz curvas bem fechadas. A segunda é uma curva bem suave, quase que nem dá para ver o S na curva ali onde está a plaquinha, na última plaquinha, tá? Então, você tem que olhar bem para você achar o S. Já na terceira plaquinha, você consegue identificar bem tranquilamente ali a letrinha S, tá? Quando cair essas questões, vá por eliminatória. As que têm a maior envergadura, as que estão assim virando mais ingremente, como a primeira, por exemplo, vocês sabem que ela está acentuada. Então, é uma curva bem acentuada, seja para a esquerda ou seja para a direita. Então, primeiro, vão por eliminação. Elimine as que vocês estão vendo que ela é acentuada e marquem que elas são acentuadas. E depois, vocês vão para as demais, né, por dedução. Beleza? Esta próxima questão diz o seguinte: há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar circular entre as faixas de tráfego, uma maneira, né, de evitar um acidente. E a outra, ele está falando um pouquinho de condições adversas. Então, ele está falando o seguinte: penumbra. Putz, penumbra, meu Deus, o que é penumbra? Penumbra, gente, é falta de luz. E ofuscamento é excesso de luz. Se eu lembrar disso, eu já vou saber a resposta. Por quê? Penumbra é condição adversa de luz. No caso, falta dela. Embaixo eu coloquei para vocês ali, primeiro, o que são condições adversas? Fatores ou combinação de fatores. Se cair essa questão, gente, tem que começar assim a frase. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores. Ah, professora, mas caiu quantos são? Puxa vida, vou lembrar de tudo. Luz, tempo, via, trânsito, motorista, veículo, passageiros e cargas. Meu Deus, não vou lembrar de tudo. Eu vou lembrar que são 8, exatamente. Quem respondeu junto aí tá certinho, são 8. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores, e são 8. Eu coloquei para vocês ali os exemplos que mais caem. Penumbra e ofuscamento, que é condição de luz. Luz e iluminação, gente, é a mesma coisa, tá? Então, penumbra e ofuscamento é luz. Chuva, neblina, vento é tempo. Lembrem que chuva, neblina e vento está relacionado com o clima. Tudo que está relacionado com o clima vai estar na questão tempo. Então, chuva, neblina, vento, garoa, cerração, geada é tempo.
Via. Gente, via é o chão, é o piso por onde vocês transitam. Sendo assim, são todos os defeitos, buracos, falta de sinalização, tudo que tiver relacionado com o piso, com o chão onde vocês transitam, certo? Veículo é todo defeito que o veículo apresentar. Uma lâmpada queimada, um limpador que não funciona, um cinto que não está, prendendo corretamente. Trânsito, gente, não confundam com via, porque trânsito é tudo que circula sobre a via. Um exemplo que cai com muita frequência é pedestres e animais soltos, tá? Então, via é o chão por onde vocês transitam. Condição de via vai ser... Quer ver? Tem uma condição de via que cai bastante, que é aclives e declives acentuados. Porque quem que fica subindo e descendo? A via. Trânsito, gente, é o que transita sobre a via. Nesse caso, pedestres e animais soltos é um exemplo. E com relação ao motorista, é tudo que o motorista está sentindo, é o seu estado, tanto físico quanto mental. Se eu estou muito feliz, ou se eu estou muito triste, ou se eu estou preocupada, se eu estou ansiosa, isso vai refletir no trânsito, tá? Então, condições do motorista é tudo que o motorista sente, físico ou mentalmente. Gente, não vão colocar que o motorista faz chuva. Pelo amor de Deus, o motorista não faz chuva. Quem faz chuva é o tempo. Próxima questão. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Sabe aquele pedestre que do nada ele resolve atravessar a rua lá no meio da via, não tem faixa, não tem nada e a pessoa se enfia na frente dos carros? Isso não pode, tá? É proibido ao pedestre. Outra coisa importante, lembrem-se sempre que pedestres e ciclistas, eles devem, sempre que possível, andar em fila. Tá? Então, se cair lá, pedestres e ciclistas devem andar na via, devem andar em fila. É uma regra, tá? A fim de não prejudicar, a circulação dos outros veículos. Questãozinha de cidadania. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres. Então, a importância supervalorizada é assim, o meu carro é melhor que o teu, meu carro é maior que o teu, meu carro é mais novo que o teu, a cor do meu carro é mais bonito que o teu, então eu tenho mais direitos que você. E nós temos que saber, nós temos que lembrar que na sociedade de trânsito, todos nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres, sem exceção. Não importa se eu comecei a dirigir ontem ou se eu dirijo há 50 anos, não importa se eu dirijo um Fusquinha ou se eu dirijo uma Ferrari, se eu piloto uma motinha 100 ou uma motinha 1000, não interessa. Direitos e deveres perante o trânsito, gente, são exatamente os mesmos. Tanto é que se não fosse assim, a sinalização iria ser diferente. Por exemplo, se teu carro é 1000, você pode andar até 100 km por hora. Se teu carro é 2.0, você pode andar até 150, e não é. A velocidade não é padrão para todo mundo. Por quê? Porque as regras, as normas de circulação é igual para todo mundo. Não importa o qual veículo ou a quanto tempo vocês dirigem, ok? E não esqueçam ainda de sempre ser solidários, amigáveis, sempre avisar e sempre ajudar. E sempre entender os defeitos dos outros também. Por quê? Você erra, eu erro, todo mundo erra. Não importa, fulano dirige há 50 anos, não pode errar. Pode, ele tem todo o direito de errar, como a pessoa que começou a dirigir ontem pode errar, tá? Então, direitos e deveres iguais para todos e sempre entender, tá, a pluralidade cultural e sempre respeitar os erros e as falhas dos outros, porque, gente, vocês também vão errar, tá? Primeiros socorros, no caso de hemorragia nasal. Hemorragia nasal, gente, é no nariz, tá? Qual atitude a ser tomada? Comprima as narinas é nariz, tá? Aplique um pano com gelo sobre o nariz. Professora, mas eu tô lá no meio da rodovia, eu não vou ter gelo. Não tem problema, não é todo mundo que vai ter uma caixinha de gelo dentro do carro. Aliás, vai ser bem difícil. Então, o que você vai fazer? Bota um pano limpo. Se você tiver água, coloca água. Tem até uma outra questão que às vezes fala de abaixar a cabeça da vítima e molhar a nuca. Isso também ajuda bastante, tá? Então, se cair essa, no caso de hemorragia nasal, então vocês vão comprimir as narinas, aplicar um pano com gelo sobre o nariz. Nesta próxima questão, nós temos a palavrinha incorreto. Lembrem-se sempre, incorreto
exceto alternativa errada. Ele vai ter 4 alternativas corretas, uma errada, e ele quer que você marque a alternativa errada. É incorreto afirmar que o motorista defensivo observa bem o trânsito à sua frente, prevê situações de risco, até aí tá certo. O problema vem agora. Acelera o veículo ao máximo para sair de tais situações rapidamente. Não é assim não, tá, gente? Então, isso é errado. Você não vai acelerar rapidamente o máximo possível, nem nada do tipo, tá? Você vai sim observar bem o trânsito à sua frente, prever situações de risco, né? E, na medida do possível, se desviar delas. Mas, claro que você não vai, né, acelerar o máximo possível para sair de tais situações rapidamente. Então, cuidem. Incorreto, exceto, afirmativa errada. Então, vão ter 4 alternativas corretas. 4 alternativas, 3 corretas, uma errada. E ele quer que vocês marquem a alternativa errada. No veículo automotor a gasolina ou álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação, ok? Então, a eletricidade, né, ela vai ser responsável pela ignição e pela iluminação. Um motociclista, ao transitar com os faróis apagados, comete infração de trânsito em qualquer hipótese. Tem até uma alternativa que fala assim, se você comete infração se você for de noite. Não, gente, por quê? Porque a moto precisa estar com os faróis acesos o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, de dia, de madrugada, na cidade, na rodovia, no interior, em qualquer lugar. É uma infração gravíssima não estar com os faróis acesos, tá? E gera suspensão direta da habilitação. E se vocês estiverem com a PPD, isso vai gerar uma cassação. Por quê? Na PPD não pode nem infração grave, nem gravíssima, nem reincidente de média. Como transitar com a moto com o farol apagado é infração gravíssima, vocês perdem a PPD. Então, tomem cuidado. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando deixar de existir faixa especial a ele destinada, tá? Então, todos os veículos, eles precisam ficar mais à direita da pista de rolamento. Se eu tô com um veículo mais lento, um veículo mais pesado e não tem uma faixa especial para eu ficar, eu vou procurar ficar o mais próximo da direita. Por quê? Para eu ter um espaço para poder facilitar a ultrapassagem dos demais veículos que estão em menor peso ou em maior velocidade. Esta próxima questão, vocês já estão carecas de me escutar falar, mas os alunos ainda vão lá e erram. Circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Gente, pelo amor de Deus, marque na apostila, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na testa da namorada, do namorado, nas costas do cachorro, aonde vocês quiserem. A carteira vencida, o licenciamento vencido não é crime. É infração? Sim. Mas habilitação vencida, licenciamento vencido não é crime. O que é crime? Sem possuir carteira nacional de habilitação, utilizando o veículo sem placas ou com placas adulteradas ou falsificadas, não prestar socorro em caso de acidente, dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via ou dirigir alcoolizado, tá? Habilitação vencida, licenciamento vencido é apenas infração, não é crime, ok? E para fechar, aqui ele caiu para vocês 3 placas, né? E ele diz o seguinte, segundo as suas funções. Gente, ele não tá perguntando o que a placa significa. Ele só quer saber qual é a função, que função ela pertence. Lembra que a gente viu no começo do vídeo que as plaquinhas amarelas são de advertência? As plaquinhas vermelhas são de regulamentação. Essa é a função delas. As plaquinhas vermelhas têm a função de regulamentar o trânsito, ditar regras, proibições e restrições. As placas de advertência têm função de advertir sobre situações que ainda vão acontecer. Então, nesse caso, por mais que vocês não soubessem o que significa, vocês poderiam apenas prestar atenção e ver que a primeira é diferente das outras duas. Então, a minha primeira resposta vai ser aleatória, mas as duas próximas têm que ser iguais.
Tipo, por exemplo, se tivesse 2 gatos, teria que ser cachorro, gato e gato. Fosse uma vaquinha no primeiro e cavalo na segunda, seria vaca, cavalo e cavalo. O que eu quero dizer? Ele não está perguntando o que a placa significa, ele quer saber a que função ela pertence. A primeira é de regulamentação e as outras duas é de advertência. Por mais que eu não soubesse, que eu não conhecesse, gente, é completamente dedutiva. As duas respostas vão ser iguais. Então, a primeira, regulamentação, e depois advertência e advertência. Não é difícil, vocês só precisam prestar bem atenção na leitura da placa. Ok, então? Entenderam? Então, regulamentação, advertência e advertência. Tá apenas perguntando a função. Ok, gente? Beleza? Esse vídeo ficou um pouquinho extenso porque tinha bastante coisinha de placa ali pra vocês entenderem, pra eu explicar pra vocês. Mas beleza? Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Deixa aí o joinha de vocês e os comentários, beleza? Obrigada, bons estudos e fiquem com Deus.